Meu nome é Roberto Silveira. Tenho 47 anos e trabalho como caminhoneiro há 25. Já atravessei esse país inteiro dezenas de vezes. Conheço a BR-116 como a palma da minha mão. Sei onde a pista afunda, onde o asfalto muda, onde a neblina costuma descer primeiro. Sou casado, tenho uma filha de 19 anos que está fazendo faculdade. Sempre fui um homem racional. Nunca dei muita bola para a história de assombração de estrada. Para mim, quase tudo tem explicação. Cansaço, reflexo de farol, mente pregando peça. Até aquela madrugada. Era inverno, frio seco. Eu estava descendo um trecho isolado da BR-116, sentido Paraná. Já passava da meia-noite. A estrada estava vazia demais. E quem vive na estrada sabe. Quando está vazia demais, parece que o mundo inteiro sumiu. A neblina começou a ficar mais baixa. O farol alto refletia na fumaça branca e deixava tudo meio distorcido. Eu desliguei o rádio porque só estava chiando. Ficou silêncio absoluto dentro da cabine. Só o som do motor e da minha própria respiração. Foi então que senti algo estranho. A temperatura dentro da cabine caiu. Não era impressão. Eu podia ver o vapor da minha respiração, mas o ar-condicionado estava desligado. Olhei no painel, tudo normal. Continuei dirigindo. Alguns minutos depois, numa curva longa, eu vi algo à frente. No começo pensei que fosse um saco plástico preso numa placa. Mas não. Era uma mulher, parada no acostamento. Vestido claro, cabelo longo cobrindo parte do rosto. Imóvel. Não fazia sinal, não se mexia. Não parecia pedir ajuda. Ela só estava ali, parada. Olhei no retrovisor para ver se vinha outro carro atrás. Nada. Estrada completamente vazia. Reduzi a velocidade, passei por ela. E quando olhei pelo retrovisor, ela não estava mais lá. Meu coração disparou. Eu bisquei várias vezes. Talvez tivesse descido o barranco. Talvez fosse reflexo. Continuei dirigindo. Mas algo mudou. O cheiro dentro da cabine ficou diferente. Cheiro de roupa molhada, de terra úmida. Eu senti um arrepio subir pela nuca e então ouvi um som leve, como tecido sendo arrastado. Olhei para o banco do passageiro. Nada. Continuei. O volante começou a ficar frio, gelado demais. Minhas mãos começaram a tremer. Foi quando o banco do passageiro afundou. Devagar, como se alguém estivesse se sentando. Eu não queria olhar, mas olhei. Por um segundo, vi o contorno dela ali, sentada, cabeça levemente inclinada na minha direção, os olhos completamente vazios, sem brilho, sem expressão. Eu senti uma respiração no meu ouvido, lenta, fria, e ouvi meu nome. Roberto, sussurrado, muito perto. Eu virei bruscamente. Ela desapareceu. O caminhão quase saiu da pista. A traseira balançou. Consegui recuperar por milagre. Encostei no acostamento com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Desci, olhei ao redor. A neblina estava mais densa agora. E por um segundo, eu vi uma silhueta parada a alguns metros atrás do caminhão. Imóvel. Mas quando bisquei, não havia mais nada. Voltei para a cabine decidido a chegar no primeiro lugar com gente. Enquanto dirigia, comecei a ouvir algo diferente.
Um som de batida leve, como unhas batendo no vidro, do lado direito. Eu não olhei. Não tive coragem. Continuei até encontrar um restaurante 24 horas. Entrei quase sem conseguir falar. Pedi café. Um senhor de barba branca, sentado sozinho numa mesa, me observava. Ele levantou devagar e sentou na minha frente. Sem eu dizer nada, perguntou: "Ela entrou no seu caminhão, não foi?" Meu estômago gelou. Eu confirmei com a cabeça. Contei tudo. A mulher, o banco afundando, o sussurro, o cheiro de terra. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: "Há muitos anos, uma mulher morreu atropelada naquele trecho. Tentava pedir ajuda numa noite de neblina. Dizem que ficou horas na beira da estrada antes de morrer." Ele tomou um gole de café e continuou: "Alguns caminhoneiros a veem, principalmente quando a estrada está vazia demais." Perguntei o que acontecia com quem via. Ele respondeu: "Se ela só aparecer na beira da estrada, você tem sorte." Eu senti um frio no estômago. "E se ela entrar?" Ele me encarou fixamente. "Nunca olhe nos olhos dela. Quem olha, leva ela até o destino final." Eu não perguntei qual era esse destino. Eu não quis saber. Voltei para a estrada depois de 1 hora. A neblina tinha diminuído, mas o banco do passageiro estava levemente úmido, como se alguém tivesse sentado ali molhada. Eu nunca mais dirigi aquele trecho depois da meia-noite. E até hoje, quando a estrada fica vazia demais, eu evito olhar para o banco ao meu lado, porque algumas viagens você não faz sozinho. Eu ainda passo por aquele trecho, mas nunca mais parei ali. E toda vez que a madrugada fica silenciosa demais, eu lembro. Isso começou há 3 anos. Eu fazia uma rota fixa entre Goiás e Minas. Um trecho longo, quase 100 quilômetros, sem cidade, sem posto grande, sem iluminação. Quem dirige à noite sabe, chega uma hora em que o corpo simplesmente começa a falhar. Era quase 2h30 da manhã. Eu estava lutando contra o sono fazia uns 20 minutos. Janela aberta, rádio alto, café forte. Nada resolvia. Foi quando vi um pequeno recuo no acostamento. Não era posto, não era entrada de fazenda, só um alargamento de terra batida. Eu já tinha passado ali antes, mas nunca tinha parado. Naquela noite, eu parei. Desliguei o motor e só então percebi o silêncio. Quando o caminhão desliga, você percebe o quanto ele fazia barulho. Mas aquilo não era só ausência de som. Era um silêncio pesado, como se o lugar estivesse vazio demais. Tranquei as portas, fechei as cortinas, deitei. Apaguei quase na mesma hora. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei com uma sensação estranha. Não foi barulho, foi sensação. Como se alguém estivesse muito próximo do lado de fora. Eu fiquei imóvel, esperando ouvir algo. Nada. Respirei fundo, fechei os olhos. Foi quando senti o caminhão inclinar levemente, como se alguém tivesse apoiado peso na lateral. Eu sentei devagar. O caminhão inclinou de novo, mais forte, como alguém subindo no degrau. Meu coração começou a bater rápido. Eu me aproximei da janela, afastei a cortina só um pouco. Escuridão total.
Nenhuma sombra, nenhuma pessoa. Voltei a deitar. Minutos depois, 3 batidas na porta do motorista. Toque, toque, toque. Meu corpo inteiro congelou. Esperei. Nenhum outro som. Talvez estivesse sonhando. Fechei os olhos. Mais 3 batidas. Na porta do passageiro. Toque, toque, toque. Mais fortes. Peguei o celular. Sem sinal. Nenhuma barra. O ar dentro da cabine ficou pesado, difícil de respirar. Foi quando ouvi algo diferente. Um arranhão, como unhas deslizando pela lataria, devagar, da frente para trás, como se algo estivesse contornando o caminhão. Eu não tive coragem de olhar. Fiquei completamente imóvel. O arranhão parou. Silêncio. Longo demais. Então senti algo subir no degrau da porta. O caminhão inclinou. Peso real. Eu ouvi respiração. Lenta. Próxima. Muito próxima. E então a maçaneta mexeu. Uma vez. 2. 3. Devagar. Sem pressa, como se soubesse que eu estava ali dentro. Eu segurei a respiração. A maçaneta continuou tentando. Depois, parou. Silêncio absoluto. Eu fiquei acordado até o primeiro sinal de luz do amanhecer. Quando finalmente criei coragem de abrir a porta, o chão estava intacto. Sem pegadas, sem marcas, mas a lateral direita da lataria tinha 3 riscos profundos, paralelos, longos, como se algo tivesse passado ali com força. Eu não tinha visto aquilo antes. Continuei viagem. Não contei para ninguém, mas semanas depois, aconteceu de novo. Não no mesmo lugar. Em outro trecho, outra madrugada, outro acostamento. Eu não tinha percebido que estava repetindo o erro. Acordei com 3 batidas. Toque, toque, toque. Mesmo padrão, mesmo ritmo. Eu não olhei, não me mexi. Esperei amanhecer. E dessa vez, não havia arranhões, mas havia algo diferente. No chão, ao lado do caminhão, marcas. Como se algo tivesse sido arrastado, mas as marcas não levavam a lugar nenhum. Elas simplesmente terminavam no meio da terra. Eu nunca mais parei em lugar completamente vazio. Mesmo em posto movimentado, às vezes eu acordo com a sensação de que alguém está ao lado do caminhão. Às vezes eu ainda escuto 3 batidas, mesmo dirigindo, mesmo em movimento. Toque, toque, toque. E o que realmente me incomoda é que algumas noites atrás, passando novamente por aquele primeiro trecho, eu vi outro caminhão parado ali, sozinho, sem luz interna, sem movimento. Por um segundo eu pensei em parar, avisar o motorista, dizer que não era uma boa ideia. Mas eu não parei. Eu não desci. Eu não bati na porta. Porque eu sei o que pode estar do lado de fora. E às vezes, quando a estrada fica silenciosa demais, eu tenho a impressão
de que aquilo não está tentando entrar. Está esperando que alguém abra. E um dia, alguém vai abrir.